Paz e graça, queridos. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Hoje é noite do culto de missões. Foi orado aqui já pelas pessoas da nossa comunidade, para que nós nos lembremos deles de uma forma diferente, né? E às vezes as pessoas, no dia a dia, no ir e vir, elas se tornam meio que objeto da paisagem, né? O bêbado que fica na praça, no sinal, no semáforo, na parada de ônibus, a gente sabe que ele está ali, mas não mexe mais conosco, é indiferente a nós, não nos incomoda, faz parte da paisagem. E é preciso, volta e meia, nós estarmos lembrando que são vidas, e que, como vidas que são, necessitam de que alguém os veja de outra forma. E a igreja é quem precisa vê-los assim, né? Nós precisamos ver essas pessoas assim, para que venhamos cumprir o ID. O texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 18. Vamos ler juntos, amém? Diz o seguinte: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escrivão? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Até aqui, oremos, por favor. Nosso Pai, nós percebemos a Tua presença aqui, tantas indicações, tantas manifestações de que o Teu Espírito está neste lugar, que nos faz chorar, que nos faz se arrepender, que nos faz crer, ó Deus. E nós queremos Te pedir que este mesmo Espírito de poder que nos trouxe, que nos guiou até aqui, que Ele tenha a mesma liberdade de falar ao nosso coração e semear a Tua boa palavra, a Tua verdade, o Teu querer a nós. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Tu conheces a nossa carência. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia, e não segundo as nossas inúmeras transgressões. No nome de Jesus assim Te oramos, e no Teu nome Te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. O que é que nós pregamos? Qual é a nossa verdade? O que é que a gente defende
todo ajuntamento de pessoas, todo agrupamento de pessoas se agrupa, se reúne, se junta, se aglutina por algumas razões: necessidade, afinidade, mas também por querer defender o seu lema, a sua verdade. Surgiram assim os movimentos sociais na história, os que queriam defender os trabalhadores, por exemplo, que não era só o patrão, não era só a classe rica quem tinha direito a usufruir do melhor do que era produzido, do lucro. E aí surge o movimento: você pensa como eu penso como você. Você acredita no que eu acredito? Acredito como você. Você acredita que a gente pode se juntar, formar sindicato, por exemplo? Acredito. Vamos se juntar e vamos formar sindicato. Vamos levantar a nossa voz e defender a nossa verdade. E aí eles se levantaram, assim como todos os grupos. E a gente vê manifestos recentes de jovens, né? No decorrer da história, até mesmo no decorrer da história do Brasil. Pessoas que se levantaram, se reuniram em nome da liberdade de expressão, abaixo a ditadura. E aí se reuniram: olha, vamos embora, porque esperar não é saber, quem sabe faz agora. E aí caminhando e cantando. O pessoal se junta em torno de um time. Tem gente que torce Ceará, ó. O irmão disse sim, amém. Tem gente que torce Fortaleza, para descontrair, irmãos. Mas a gente se reúne em torno daquilo que a gente acredita que vale. A gente se junta, muitas vezes, com os nossos pares, com os nossos iguais. É interessante, irmãos. Eu não sei se há alguém aqui que já vivenciou isso, que conhece alguém, mas eu vivenciei e passei na minha família problemas com alcoolismo. Alcoolismo mesmo, daquele camarada que se acorda de manhã se tremendo para tomar. E é interessante que um alcoólatra não precisa nem conhecer o outro, mas o cara que gosta, ele encontra casualmente outro que gosta também, e eles parecem que se conhecem há anos, são amigos de infância, e eles se falam e eles se entendem, porque um sente na pele o que o outro sente, sabe o que é comum do outro. Eles são irmãos da mesma causa, sem conviver, sem ter afinidade, sem nunca terem se visto, mas eles se entendem. Eles são praticamente almas gêmeas de problema, pela mesma circunstancialidade, mas são irmãos de causa. É uma causa ruim, mas são irmãos de causa. Nós nos juntamos com quem nós nos parecemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso ajuntamento, a nossa proximidade tem uma razão, tem um motivo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez humano e que passou todas as circunstâncias que um humano, todas as circunstâncias possíveis à humanidade, e que deu a vida por todos os outros seres humanos, para redimir os erros da humanidade em todos os tempos, em todos os lugares, e que ele, ao morrer, após sua morte, ele ressuscita, paga a nossa dívida, a dívida dos nossos erros, ao morrer, e ressuscitando nos faz capazes de vencermos e de pagarmos também. Crendo nele, a nossa dívida também é paga.
E essa é a nossa fé, independente da gente gostar de Ceará ou Fortaleza, independente de sermos libertários, socialistas, de votarmos em partido A ou B. É a nossa fé, o que nos reúne, é o nosso lema, é a nossa bandeira, é o que nós dizemos para a humanidade, que é a solução para a vida humana. Eu acredito sim, há um movimento cada vez mais crescente, uma procura cada vez maior por tratamentos terapêuticos para doenças de ordem psíquica. Eu acredito que funciona, que é medicina, que é ciência e que é saudável. Eu acredito que sim, que se alguém tem algum mal de ordem psicológica, emocional, procure, meu irmão, não é pecado, não é demônio, você não está perdendo sua fé. Procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Não tem nada de demoníaco nisso, nem de carnal. É medicina, assim como se vai para fazer um tratamento dentário, por exemplo. É de outra ordem, mas é medicina. Acredito sim, que a gente pode lutar contra a desigualdade social. E que nós, como igreja, temos que ter uma postura diferente contra um bando de camaradas, que, principalmente nessa época, que aparece como a solução, mas que nada mais é do que o continuismo, de separar as classes e de fazer o povo sofrer cada vez mais. E a igreja precisa manter uma postura, independente se a gente sabe do que sabe de não sei o que importa é que ele, como representante nosso, defenda a causa dos mais necessitados, dos mais pobres. Eu acredito sim nisso. Eu acredito que existem soluções humanas para questões humanas. Eu acredito nisso e eu não as desprezo. Mas eu sei que há um mal que psicólogo não pode resolver. Há uma cura que o remédio não consegue sarar. Há uma questão social e há um mal na sociedade que governante algum, nem plano de governo nenhum poderá resolver, solucionar, que se chama pecado. E eu acredito que somente aquele que levou todo o pecado da humanidade tem poder e é suficiente para resolver o homem que é alcoólatra inveterado, que é mentiroso, costumaz, que é aquele que odeia, que aborrece, que é homicida, aquele que parece que não tem jeito, aquele que é rancoroso, aquele que é avarento, o camarada que parece que é carga torta e que não vai ter jeito nunca. Se ele crê naquele que deu a vida por ele, Jesus sim pode solucionar qualquer que seja o mal da humanidade. Essa é a verdadeira solução para a vida humana. A gente não despreza as outras, mas há um mal maior que faz parte da natureza humana. Por isso que a gente anuncia o Cristo da cruz. Queridos, a gente precisa parar para pensar no que Jesus fez por nós volta e meia. A gente precisa estar recorrentemente lembrando disso, porque a gente se sente seduzido a procurar outras coisas como solução, como saída e resposta. E eu me recordo de um pregador que eu ouvi, que ele disse que chegou numa certa igreja e achou muito interessante o anúncio, o cartaz que a igreja colocou bem na frente, bem em cima, na parede, no púlpito. A igreja colocou: nós aqui pregamos o Cristo crucificado. O lema da igreja é o Cristo crucificado. A resposta que a igreja tem que dar para a sociedade
é o Cristo crucificado. A resposta para os viciados, e a gente está vivendo um mal, uma crise geral a respeito de drogas na nossa sociedade. A resposta para isso é o Cristo crucificado. A resposta para a corrupção política do nosso país e as inúmeras CPIs que estão acontecendo é aquele que deu a vida pelos pecadores, mesmo sendo ele um cara íntegro, justo, sem erro nenhum, sem dolo algum. Ele deu a vida pelos menos favorecidos e por todo aquele que crê. É o Cristo crucificado a solução para sanar moralmente a nossa nação, a solução para toda a violência, para todo o caos que nós vivemos social, a solução para a minha casa, para a sua casa, é o Cristo, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a resposta que a nossa sociedade precisa. Esse é o lema que nós levantamos porque acreditamos que é a solução para a humanidade. É Jesus. Mas meditando no texto, Paulo fala algo interessante. Fala sobre os religiosos e sobre os pensadores. Para os religiosos, eles queriam uma evidência, talvez um fenômeno, um milagre, ou mesmo uma evidência teológica. Os judeus, para os pensadores, eles queriam uma racionalidade, uma sabedoria. Ele cita sabedoria, a expressão que ele usa. Por que eu tenho que acreditar nesse Cristo? Por que eu tenho que dar trela para ele, acreditar nele? Por que eu tenho que acreditar que o Filho de Deus, o maior, o soberano, se fez humano para morrer? Que absurdo é esse? E aí Paulo diz que essa é a pregação da igreja. Nós pregamos assim. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que eu tenho que dar crédito nisso? Já que hoje, irmãos, é tão comum e é tão abastado o auditório de gente, nos lugares onde se falam que Deus deseja fazer as pessoas darem certo, Deus deseja fazer as pessoas serem famosas. Tem auditório e tem lugar aí que o pessoal diz: Deus não quer que ninguém adoeça, Deus deseja curar todo mundo. Eu não quero entrar em mérito de questão alguma, mas o centro do evangelho não é esse. O cerne, o principal lema que nós temos que defender não são os benefícios divinos na vida humana, não são esses benefícios passageiros. O centro do evangelho é a pregação da cruz. O centro do evangelho é o que Jesus significa para nós. Esse é o cerne, e às vezes a gente se esquece disso. Nós nos sentimos seduzidos aos nossos triunfos, às nossas vitórias, às benécias da vida. A gente puxa, eu preciso de um transporte, de um carro, de um bem, de uma casa, de dinheiro, de uma promoção. E isso nos atrai, porque a igreja de hoje é uma igreja emocional, muito emocional. E por ser emocional, as pessoas sentem o seu ego massageado, e aí se envolvem com aquilo, criam expectativas, e quando as expectativas não são correspondidas, elas se frustram e saem da igreja, desistem da igreja, que não aconteceu do jeito que ela queria, porque disseram, prometeram, e olha, faça o investimento da fé, que você investe na fé e você vai receber com juros e correção monetária divina. E não é bem assim que acontece. Às vezes a gente perde o foco. E eu queria que a gente parasse para pensar: por que a gente fala de Jesus, da cruz do Calvário? E por que essa tem que ser a pregação das missões? Por que essa tem que ser a pregação do evangelismo? Por que é isso que a gente tem que falar no púlpito?
Por que Paulo defende aqui que ele tem que pregar o Cristo que morreu na cruz? Primeiro, eu prego Jesus na cruz do Calvário. A pregação tem que ser a cruz de Cristo, porque a cruz é a máxima demonstração do amor de Deus pelos homens. Eu queria que você repetisse isso comigo. A cruz. Tem gente que não está repetindo. Vamos fazer bonito, fazer junto. A cruz é a máxima demonstração do amor de Deus pela humanidade. Não é a única. Não é a única, mas é a máxima. Existiram outras demonstrações. Houveram outras. Deus criou isso, Ele estava demonstrando amor. Paulo fala no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que Deus criou todas as coisas para que o homem, talvez pelo tato, talvez observando o que é tangível, pudesse buscá-lo. Deus levanta profetas, e os profetas no decorrer da história falam de Deus e falam da sua proposta para a humanidade. E a gente vê a lei, por exemplo, os mandamentos, que são expressões do que Deus deseja dizer para a humanidade. Mas a máxima de Deus foi Ele ter deixado o seu trono, foi Ele ter deixado a sua glória, foi Ele ter deixado o seu estado infinito, eu diria assim, Ele ter deixado a sua plenitude, a sua totalidade, e se limitar a fazer-se humano, a sofrer, a sentir fome, a sentir solidão, a passar a ter dor por causa de mim, de você. Esse é o absurdo da cruz do Calvário. É o Deus que se limita a ser humano e que se fragiliza a ponto de morrer por causa do outro, por causa de quem Ele ama. Deus poderia muito bem exterminar quem não o ama e criar uma raça que só o amasse, mas Deus não quer um amor obrigatório, coercitivo. Deus quer um amor espontâneo e verdadeiro, fruto de resposta ao próprio amor dele por nós. Por isso Ele se fez humano por nós e foi até a cruz do Calvário por mim e por você. Por que nós pregamos a cruz? Porque Deus está dizendo para você, querido, que você vale, que você é importante, que você tem significado para Ele, a ponto de Ele ir às últimas consequências pela sua vida, a ponto de Ele sofrer tudo o que é possível sofrer por amor à sua vida. Deus está dizendo a nós nessa noite que vale a pena nos lembrar da cruz do Calvário, porque olhando para a cruz, Ele está dizendo para nós: você é valioso, você tem significado, eu sou capaz de ir às últimas consequências por você, e eu te amo como ninguém te amou nessa vida. Por que nós pregamos a cruz? Porque a cruz, irmãos, a cruz nos humaniza. A cruz não nos diviniza. A cruz nos humaniza. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você errou. Você errou. Mas eu não estou dizendo isso num tom acusatório. Está torto? Deixa torto. Eu estou dizendo na ideia da consciência, da conscientização. Porque às vezes nós, por frequentarmos a igreja, nos imbuímos, nos enchemos de um sentimento de perfeição. E esse sentimento de perfeição, às vezes, faz a gente ficar num patamar assim, acima. E Deus não ficou no patamar acima. Ao contrário, Deus se humanizou. Deus se reduziu. Deus não ficou lá distante, longínquo, indiferente, sem compreender a nossa dor. E às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus se fez humano. Em Hebreus diz que Deus aprendeu a obediência pelo que sofreu.
Deus aprender alguma coisa? Que história é essa? É, porque o amor, ele ensina. E às vezes, irmãos, sabe o que é que acontece conosco? Acontece de nós nos enchermos do sentimento da indiferença, do sentimento da autossuficiência, e aí a gente se separa do outro, a gente se afasta do outro. Eu me recordo que quando eu entrei na igreja evangélica, o primeiro sentimento que veio no meu coração foi que eu era de Deus e todo mundo era do diabo. E aí eu entrei, eu dizia que todo mundo tinha demônio e queimava todo mundo. Está queimado! Ah! Shazam! Jiraya! Quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi logo na época que lançaram aquela música do Asa de Águia. Eu nunca vou esquecer dessa música. Eu era um bêbado que vivia drogado. Eu chegava dentro de casa e meus irmãos começavam a cantar essa música, debochando de mim. Mas eles só debochavam de mim porque eu me enchia de um sentimento de, eu sou de Deus e eu vou condenar cada um de vocês. Eu me distanciava deles. Foi preciso eu me decepcionar com a instituição, encher a cara. Nunca tinha bebido, fui beber depois de crente. Me afastar. Aí o crente usa a expressão do evangeliquez, se desviar, para eu poder me sentir no nível, para a minha família poder se aproximar de mim. Irmãos, eu era tão de um jeito que eu chegava na igreja, eu levantava a voz e dizia assim: Senhor, queima todo mundo, Jesus. Era um incendiário. Era verdade. Verdade. E eu orava em voz alta. Patrícia pegou um pedaço do meu fanatismo. Está todo mundo na carne, Jesus, só eu que estou no espírito. Porque eu achava que realmente eu era santo. Santo, santo. Louvado seja eu, e engrandecido seja meu nome. Faltavam só os serafins. Eu me enchi de um sentimento de distância, de indiferença tão grande, que eu expelia as pessoas, eu repelia gente, eu não atraía pessoas. Esse não é o sentimento da cruz de Cristo. O sentimento de Jesus é justamente o contrário. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Irmãos, de sorte que hajam em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, que sendo Deus, Ele não se aproveitou de ser Deus, antes Ele se esvaziou e se humilhou, se fazendo humano, e sendo obediente até a morte, morreu na cruz. Querido, querida, o sentimento da cruz é diferente. O sentimento da cruz quebra barreiras. Por que a gente prega a cruz? Porque a cruz faz a gente se reconciliar. A cruz não faz a gente se afastar. A cruz não gera inimigos. A cruz não cria paredes. A cruz aglutina. A cruz aproxima. A cruz me faz abraçar. O Deus da cruz está dizendo para mim que Ele resolveu ter a iniciativa de ir atrás de mim, de morrer por mim, de dar a vida por mim. E se eu acredito nessa cruz, nessa mensagem da cruz, eu preciso ir atrás do meu irmão, abraçar o meu irmão e sofrer junto com o meu irmão. A mensagem da cruz não me separa do meu irmão. A mensagem da cruz me abraça a ele, me aproxima dele, me faz perdoá-lo, porque assim como eu fui perdoado, eu perdoo também. O meu coração foi sarado pela cruz, e assim a minha atitude é uma atitude de sarar a vida dos outros. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Por fim,
Fique de pé, por favor. Por que a gente prega a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz é a salvação, é o caminho. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho, é o cerne. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome. E siga-me. Qual é a cruz que você tem que tomar? É a sua. É a sua. Negar a nossa arrogância, negar a nossa autossatisfação, negar a nossa altivez, negar o nosso orgulho, negar a razão que a gente tem em manter tais mágoas, negar a nossa busca pelo prazer, nosso hedonismo tão bem alimentado, com cara de gospel, com cara de evangélico, com cara até de religioso, de espiritual. Porque a espiritualidade não está no que se faz, mas no porquê. E aí eu me lembro do religioso que dizia: Senhor, eu oro e eu jejuo. E Jesus, na parábola, Jesus diz que ele não tinha a atenção de Deus. Negue essa religiosidade que não serve, que faz a gente se sentir melhor que os outros. Vamos tomar a nossa cruz para a nossa vida ser melhor, para a nossa família ver Jesus em nós. Porque a gente superestima e alimenta uma religiosidade que não nega a nossa natureza, que não nega a nossa malignidade, em nome da casca, da capa, do rótulo de ser crente. E Deus não quer isso. Deus não está interessado nisso, querido. Querida, Deus está querendo que a gente quebre barreiras e grilhões. A igreja sempre vai passar por crises. A igreja na terra sempre vai passar por dificuldade. Sempre. Mas é só por causa da dificuldade, e é por causa das divisões, da carnalidade, das crises, das perseguições, é por causa da parte obscura da vida que a luz resplandece, que o autêntico, que o verdadeiro corta a língua do fofoqueiro, abraça o que está promovendo discórdia, se reconcilia com aquele que está distante, carrega a cruz na hora da dificuldade. A mensagem da cruz é perfeita, queridos. Nós não precisamos de outras telemensagens. Nós não precisamos de outras mensagens de que vai aparecer dinheiro na sua conta. Apareceu um camarada aí, essa é coisa dele, que ora e diz que aparece dinheiro na conta dos irmãos, e que isso era mensagem de Deus para a humanidade. E eu estava pensando racionalmente, se o Banco Central confecciona, fabrica uma quantidade X de dinheiro, de cédula, de moeda, para aparecer dinheiro na minha conta, tem que sumir dinheiro na conta de alguém. Puxa, que Jesus Robin Hood é esse? Que tira de uns para dar para os outros? Que interesse tem Deus nisso? E o povo acredita, e o povo vai, e a gente continua vivendo a vida com mensagens que não nos melhoram, e a gente vai tomando anestésico paliativo, e vai vivendo e não muda, e não melhora, e não se abraça.
motivo para se separar. E a crise não é motivo para separação. A crise é motivo para se juntar, para sentar, para conversar, para amar. Querido, querida, Deus precisa impactar o nosso coração com a mensagem da cruz. Tem uma canção da harpa. Eu quero orar junto com você hoje. Será que tem alguém pra gente se abraçar? Será que tem alguém pra gente ir atrás e falar a mensagem? Olha, Deus entende sua dor, Ele veio se fazer humano por você. Será que não tem alguém pra gente se reconciliar? Será que a gente mesmo não está precisando disso? Se reconciliar com Deus não é na frente da igreja apenas, é algo de dentro da gente. Deus falou muito, muito, muito comigo hoje nessa canção, Na Tua Presença. Que a gente tem que voltar para a presença. Não é o ambiente da igreja apenas, e a gente confunde isso, que é no ambiente da igreja, do culto, que a gente está na presença de Deus. Senhor, vamos entrar na Tua presença. Não, Ele estava lá o tempo todo. É antes da gente dizer isso. Mas tem toda essa ideia do rito, do objeto, do culto, que a gente só consegue entender por causa dos objetos. Mas deixa eu lhe dar uma notícia além dos objetos do culto. A presença de Deus está acessível à sua vida em todos os lugares. E por estar acessível em todos os lugares, ela tem sim a liberdade, se assim encontrar, de nos visitar e de nos melhorar. Se Deus visitou o seu coração hoje com alguma coisa, eu queria que nós orássemos juntos hoje, para nós recomeçarmos. Mas eu já entreguei minha vida a Jesus, pastor, e até já me reconciliei. Eu não estou falando disso, eu estou falando de recomeçar. Tem uma canção na harpa cristã, é a 291, a mensagem da cruz. Cidade,
nessa noite. Que Deus possa nos visitar. Ah, Deus, no nome de Jesus, nos faz cristãos saudáveis nessa noite. Oh, Deus, visita a nossa alma, visita o nosso coração, tira de dentro de nós o sentimento de separação, o sentimento da distância, essa razão que temos de dizer, Senhor, que nós somos o dono da verdade, essa altivez e arrogância de não ir atrás, de não se abraçar, de não pedir desculpas. Oh Deus, nós entendemos que Tu vieste atrás de nós e que essa é a melhor mensagem que podemos passar para a nossa família. Senhor, atrai a nossa família. Nós queremos declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós queremos cantar esta canção com verdade. Nós queremos, ó Pai, mas primeiro nos faz entender a mensagem da cruz. Nos faz entender o que a mensagem da cruz quer me dizer para a minha igreja, para o meu caráter, em nome de Jesus, Pai. Mais do que nacionalidades, mais do que massagem de ego, nós queremos entender a verdadeira mensagem do que significa viver para Ti. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra a Tua igreja.